Olá, meus irmãos, muito bom dia, 27/3/2025, e hoje é mais um dia desses que a gente tem a oportunidade de conversar sobre a Palavra de Deus. E eu vou te convidar a meditar comigo num texto da Palavra, porém, na parte introdutória, eu quero falar de uma coisa do cotidiano. Se você tiver uma vasilha, uma leiteira, uma jarra cheia de leite, ela está cheinha de leite, mas você precisa de uma jarra para colocar suco. E você não tem outra, você só tem aquela. Mas precisa colocar o suco. A visita está na mesa esperando na hora do almoço o suco e ela está cheia de leite, a jarra. Qual é o procedimento? Você passa esse leite para um outro recipiente. Se você não tiver um outro jarro, você vai colocar, sei lá, numa panela, em algum lugar. Você vai colocar esse leite no outro recipiente, vai lavar bem o jarro, não é isso? Depois que você lavar bem, aí então você coloca o suco e pode servir. Às vezes, o esvaziamento é uma coisa necessária para que outras coisas ocupem o lugar. E é sobre isso que eu quero falar. O texto que eu vou ler é um texto muito conhecido do meio cristão, que é Isaías capítulo 6, de 1 a 8, que diz assim, ó: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma vara grande. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto considerado o texto da chamada do Isaías. É o texto que mostra quando Isaías teve uma transição na sua vida, uma transição brusca, uma transição diferenciada. Isaías morava ou frequentava, não se sabe bem se ele morava ou só frequentava, muito o palácio real, a casa do rei. O rei Uzias era primo dele. E o rei Uzias era um bom rei. E ele tinha tudo para fazer uma reformulação na nação, transformar Israel num povo forte, poderoso, não mais vulnerável às influências dos inimigos. E era tudo que o pessoal queria. E essa era a ideia do messianismo, em que alguém ia fazer essa restauração nacional. E Isaías tinha toda essa expectativa no seu primo rei Uzias. E toda a nação também tinha essa expectativa. Só que o rei morreu. E aí Isaías, chateado com a morte do rei e perplexo por essa mudança brusca no cenário mundial, né? No cenário nacional e também mundial, porque agora aquilo que se esperava da nação já não ia se cumprir na vida de Uzias, porque ele tinha morrido. Isaías, então, muito chateado com isso, ele vai para o templo, local de adoração. E ele fica ali numa condição de solitude, sozinho. Ele fica numa situação de isolamento, triste, angustiado, perplexo, sem saber agora qual o destino da vida dele, qual o destino nacional. O que vai ser da gente agora? O nosso Messias morreu. O nosso chefe morreu, o nosso líder morreu. O reformador esperado morreu. O que será de nós agora? Houve então um esburacamento, um esvaziamento total de Isaías, porque toda a dinâmica da vida dele agora começou a ter que ser reinventada. Ele precisava agora ter novas perspectivas, criar novos pontos de fuga, ele precisava criar novas situações na vida dele, porque agora tudo foi alterado. E nessa tristeza dele, ele tem uma teofania, ou seja, uma manifestação divina. Ele vê então o trono de Deus. E ele vê, então, Deus convidando ele para ingressar num trabalho missionário, num trabalho profético. Isaías, então, agora tem que sair do templo, tem que sair da casa real, do palácio real, e ir para a rua, encher o pé de poeira
para pregar o evangelho, ou pregar a mensagem. Isaías é chamado o evangelho do Antigo Testamento, né? Pregar as boas novas, pregar a mensagem de Deus ao povo. Ele tinha que ter uma transição total. Deus estava esvaziando Isaías de uma vida para encher com outra. Nós temos que estar preparados para esses esvaziamentos que Deus faz. Tem coisas que Deus promove na gente que é o esvaziamento necessário, é tirar o leite para colocar o suco. Então ele vai tirar esse leite, ele vai limpar a vasilha todinha, vai lavar ela bem lavadinha, para evitar que continue o cheiro do leite ali, para então ele colocar o suco e servir para as pessoas. Isaías deveria servir as pessoas da sua nação, agora repleto com um novo conteúdo. Deus toca nele e fala: Isaías, eu estou trabalhando você agora e para que você vá. Você vai mesmo? Vou. Então vai. Você vai. Só que deixa eu te falar uma coisa, vai ser sofrimento. O trabalho profético é o trabalho da denúncia. O trabalho profético é o trabalho daquele que prega a palavra de Deus. Isso é o trabalho profético. Ainda hoje é assim. Esse trabalho profético, ele é solitário. Ele é indigesto tantas vezes. As pessoas muitas vezes não querem ouvir a orientação que Deus dá. Às vezes Deus vai esvaziar pessoas para encher de outras coisas. E a gente tem que estar preparado para ser o profeta que fala isso e torce e venha torcer para que as pessoas aceitem. Isaías vai chegar a dizer no capítulo 53 do seu livro, na continuação do texto aqui, no capítulo 53 ele falou: quem deu crédito à minha pregação? Olha, já tinha tanto tempo que Isaías estava pregando, mais de 30 anos, quase mais de 40 anos ele pregando, ele falando. Depois desse episódio aqui, ele falando, ele pregando, gastando toda a vida dele nesse processo de pregação, e as pessoas não estavam dando crédito. As pessoas porque falam mal dos pregadores, falam mal dos oradores, falam mal dos líderes, né? Principalmente quando o líder não faz aquilo que a pessoa quer. Então fala mal, trata mal, vira a cara e fica estranho. E essa era a situação do Isaías. A gente vê um profeta paralelo, que é o Jeremias, né? Jeremias pregando a palavra de Deus. E qual é o objetivo de pregar a palavra de Deus? É ajudar o povo a acertar a vida com Deus, a caminhar com Deus, a crescer em Deus, a aprender as dinâmicas e as verdades de Deus para melhorarem a sua condição de vida. Mas ainda assim as pessoas não acertaram, ou não aceitaram, né? Pegaram Jeremias e jogaram ele num poço. A Jesus mataram. E é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, sofre comigo as aflições do ministério. Timóteo era um profeta, um pastor jovem, que ao perceber o quão solitário, o quão isolado, o quanta solitude que gera, o quanta maledicência que acontece na vida de um profeta, de um pastor, Timóteo estava desistindo. Paulo escreve 2 cartas para ele e fala com ele assim: Timóteo, sofre comigo as aflições. Fica firme, cara, não desanima não. Então Isaías foi chamado para isso. E talvez Deus esteja te chamando para isso. Você está sendo incompreendido, você não está sendo aceito. Às vezes a nossa voz bate na parede, você fala, você mostra dados, você explica, mas bate na parede, ninguém está nem aí. Às vezes o sujeito está com a vida conjugal dele em frangalhos e você orienta pela palavra de Deus para que ele conserte, para que ele não arrebenta a cara dele lá na frente. Ele zombra da sua cara ainda, ele fala que você é retrógrado, atrasado, e ele não aceita. E a palavra é boa para ele, mas ele não toma nenhuma atitude positiva com relação a isso. Então, eu estou falando do ponto de vista profético, do ponto de vista do pregador, porque eu sou um deles, e também estou falando do ponto de vista da pessoa que recebe a palavra, que muitas vezes a gente vira as costas para ela, para os aconselhamentos, para os direcionamentos dessa palavra, por rebeldia. Aí a vida da gente se arrebenta lá na frente. E também quero falar do ponto de vista daquele que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo, porque eu também já estive em situações assim. Não entende muito bem o que está acontecendo, as dinâmicas de Deus, a maneira como Deus às vezes transforma as coisas que eram tão certas, tão objetivas, e você pensa, vai ser assim sempre. Aí Deus vai e muda tudo e te deixa num limbo. É o que aconteceu com Isaías, de isolamento, de perplexidades, de falta de direcionamento. Aconteceu com Isaías, aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, né? Então Isaías tentou entender o que estava acontecendo. E ele pergunta: Senhor, o que é isso? Se você vai continuar lendo o texto aqui, então Deus vai falar com ele: Isaías, eu estou te mandando para o meio desse povo, para você anunciar para esse povo que o cativeiro vai vir um castigo sobre a vida deles, porque eles me abandonaram. Ah, mas eles vão me maltratar, Senhor. Inclusive Isaías foi morto, né? Posteriormente, o povo matou Isaías, né? Ele foi cerrado pelo meio.
segundo a tradição. Então, é assim que acontece. É assim que acontece. A perplexidade vem quando a gente não está entendendo muito bem o que Deus está querendo fazer, os esvaziamentos que Deus às vezes promove na nossa vida, né, Senhor? E agora? Estava tudo estabilizado. Então há momentos em que Deus tira coisas da nossa vida, tira as nossas estabilidades e nos coloca numa situação de instabilidade para nos mostrar um novo caminho. Às vezes Deus faz isso. E a gente precisa ter maturidade cristã, maturidade espiritual, para aceitar que Ele é o dono da nossa vida. E, portanto, Ele faz como Ele bem entende. E Ele faz aquilo que é melhor. Aquilo que é melhor. Ainda que ao primeiro momento, não é o melhor para a gente. Então, essa palavra ela tem o objetivo de trazer para você despertamento, consolo, orientação. Ela tem esse objetivo. Receba no seu coração. Deixa essa palavra entrar. Deixa Deus tirar o leite e colocar o suco aí dentro. Tira todo o preconceito, todo o pensamento que você tenha com relação àquilo que você acha que é e deixa Deus colocar aquilo que de fato é, porque só Ele sabe o que é melhor. Às vezes vai te mudar de lugar, vai te tirar daqui e colocar ali, como aconteceu com Isaías. Tirou ele do palácio e colocou ele na rua. Se você vai ler capítulo 20 de Isaías, você vai ver que chegou um momento que Isaías andou nu 3 anos. Ele ficou pelado, só com uma tanga de prisioneiro, para enfatizar ainda mais a sua pregação e dizer para o povo que aquilo aconteceria com ele. Era um profeta do palácio, uma pessoa que tinha vestimenta bonita, uma pessoa que era benquista na sociedade, e de repente ele tem que fazer até um teatro de andar pelado durante 3 anos para exemplificar que a ira de Deus ia produzir na vida do povo essa situação de desterramento total, de deslocamento total. Bom, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, né? Nos conceda uma quinta-feira abençoada na presença dele. Se Deus assim permitir, amanhã a gente se encontra. Sandra, tá de volta? Deus te abençoe, tá? Já tá de volta a gente fora. Deus te abençoe aí, a irmã Ana Maria e todos os demais que estão presentes aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.